O que é o amor? Vamos ver sobre o que é o amor segundo a Bíblia e não segundo o que o mundo diz. Gálatas 5, 14 a 15. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, a lei da qual Paulo está falando nesses versículos é a lei de Moisés, que foi dada por Deus a Israel. A lei incluía os 10 mandamentos e todos os regulamentos morais, cerimoniais e civis que governavam a vida do povo de Israel em seu relacionamento de aliança com Deus. Paulo indica que toda a lei pode ser resumida em uma palavra operativa: amor. Os crentes podem cumprir as exigências da lei mosaica quando amam os outros. A única dívida legítima, última dívida que os irmãos cristãos nunca podem pagar totalmente, é a obrigação contínua de amar uns aos outros. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 20 ao 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. O fim da lei é a obediência, ou seja, a finalidade da lei é a obediência, obedecer. Quando é que nós amamos o nosso irmão? Quando obedecemos a lei. Olha só o que a lei diz a partir do 6º mandamento. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do seu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu gado, nem coisa alguma do seu próximo. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. As tuas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Paulo ilumina a verdade de que o amor está no cerne da lei. O mandamento do amor: ame o seu próximo como você ama a ti mesmo. Está no cerne da lei de Cristo. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. 1 Coríntios 9, 20 ao 21. E fiz como o judeu faz para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei,
não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. E Tiago também fala da lei e a chama de lei do reino. Tiago 2:8. Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada na Escritura, e que ordena: amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. A lei sempre apontou para Jesus Cristo, porque o fim da lei é Cristo, ou seja, a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei de Moisés é algo que os humanos são incapazes de cumprir. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Não podemos cumprir com as exigências da lei em nosso próprio poder. Nosso Salvador, o Senhor Jesus, cumpriu a lei perfeitamente e providenciou a sua justiça em troca de nossos pecados. Pela fé cremos e aceitamos que Jesus Cristo suportou a maldição da lei quando morreu na cruz, e por meio dele recebemos o Espírito Santo, que nos capacita a guardar a lei divina do amor. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Um dia, quando Jesus estava ensinando as multidões, um fariseu perguntou a Jesus qual era o principal mandamento. Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Agora, os cristãos podem satisfazer todas as exigências da lei quando amam a Deus primeiro e em seguida amam os outros. Então, é impossível amar a Deus e não amar as pessoas. O coração de Deus, a sua própria natureza, é amor. Se o Espírito de Deus habitar em nós, o seu amor fluirá através de nós para os outros. 1 João 3, versos 10, versos 14 e versos 16. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Conhecemos a caridade nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nosso amor por Deus fará com que vejamos as pessoas como Deus as vê e as ame como Deus as ama. O amor, o fervor, a humildade, a beneficência. Romanos 12, 9 ao 21. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação,
perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segue a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Não deis lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Porquanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, veja como é sério praticar o amor. 1 Coríntios 13, a suprema excelência da caridade ou do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três, mas o amor deste é o maior. Então, esse amor que fala a Bíblia, que Paulo se refere, não é um sentimento, é uma decisão de amar, atitude. Você ajuda o próximo, você toma a iniciativa de ajudar o seu próximo. Você decide a se gastar, se cansar, se aborrecer, às vezes, para ajudar o seu próximo. Mas você faz o que está nas tuas mãos. Exercer paciência todos os dias, perdoar tantas e tantas vezes, dias, meses e anos,
É isso que é amar o próximo. Não trair o seu cônjuge, não trair o seu sócio, não levar vantagem sobre ninguém, não falar mentira, calúnia, levantar calúnia do seu próximo, não matar, não cometer homicídio, não adulterar documentos, não adulterar o seu cônjuge. É isso que é o amor, é isso que é obedecer a Deus. Por isso que a Bíblia diz: o amor é o cumprimento da lei. E a Bíblia também diz que pecado é a transgressão da lei. Como mais podemos amar a Deus? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. De obedecer os 10 mandamentos depende a sua salvação. 1 João 5:3. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados.